Bom dia a todos, saudações em Cristo, graça e paz a parte de Deus o Pai, com cada irmão, cada amigo, simpatizante de nossa fé cristã. Nessa manhã toda especial de sábado, Memorial da Criação, voltamos aqui mais uma vez através dessa ferramenta para falarmos daquele que tem as palavras da vida. É tudo sobre ele e nada sobre nós. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho e por tudo que o Senhor tem alcançado a você. Estamos felizes porque muitos são os testemunhos para a glória do Senhor de que pessoas têm conseguido alcançar os seus objetivos, os seus propósitos, e a gente se alegra muito disso em encontrar essas pessoas no dia a dia ou até mesmo receber as suas mensagens, né? Aonde elas estão trazendo testemunhos e relatos de superação, de vitória, de conquistas, e que por elas terem nos acompanhado nos trabalhos aqui realizados através das ferramentas sociais, elas têm conseguido alcançar uma espiritualidade melhor, elas têm entendido muitas das coisas que têm acontecido com elas, e também muitas têm descoberto o verdadeiro e real propósito e sentido da vida. Louvado seja Deus. Amados, hoje falaremos sobre fé, falaremos sobre a verdade e falaremos, claro, sem sombra de dúvida, da fé que muda todas as circunstâncias à nossa volta. Os irmãos que nos conhecem sabem, como de costume eu gosto de falar de início, que eu venho aqui com a regra de fé está escrito, ou assim diz o Senhor. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que os líderes religiosos nos ensinam, mas é o que o amado Jesus nos ensina. Os irmãos que têm as suas Bíblias podem estar nos acompanhando no livro de Lucas, no capítulo 7. E a pergunta que eu te faço já de início, nesse exato momento, e se você tem alguma pessoa aí do teu lado, pegue no braço dela, dê uma chacoalhadinha e diga assim para ela: essa palavra vai falar com você. Pergunte também para ela se ela tem fé. Se ela tem fé. Olhe bem para ela mais uma vez. Peça para ela: você tem fé? Você crê? Amém. Então nós vamos ler o texto e vamos extrair a verdade e a luz que está ali proposta para os nossos corações nesta manhã de sábado. Quero louvar a Deus pela tua presença aqui conosco, e se em algum outro momento você nos acompanhará, eu te convido também a compartilhar essa live para alcançar mais vidas, mais pessoas, para que a luz possa resplandecer também a mais famílias. Quero te convidar também a nos seguir nas redes sociais, a interagir conosco. Comente, curta, compartilhe, não se esqueça de nos seguir. E sem sombra de dúvidas nós iremos crescer em unidade, na unidade da fé, no verdadeiro avivamento. Amados, sem mais demora, não quero tomar o seu tempo, mas lembramos sempre, claro, né, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? No livro de Lucas, no capítulo 7, o livro do doutor Lucas, evangelista, médico, Lucas, no capítulo 7. Louvado seja Deus, nós temos um amigo aqui, profissional da área da saúde, no município de Ibirapuitã, Lucas, grande amigo nosso. Que Deus possa vos abençoar e continuar acrescentando as bênçãos dele sobre a tua vida. Sabe, eu achei necessário trazer o teu nome aqui, a nossa amizade, porque eu sinto um carinho muito grande por você e por aquilo que tu faz, que o Senhor te confiou, né? Então não é por menos, Lucas, que você recebeu esse nome, né? Com essa grande missão de cuidar. Então, todos na obra do Senhor, cada um, né, exercendo o seu dom. Um é de cuidado, o outro é de ensinamento e por aí vai. Então, saudações, Lucas, que Deus possa vos abençoar. E voltando então para o nosso texto chave aqui, o livro do evangelista Lucas, no capítulo 7, onde nos diz assim: ao concluir todas essas palavras perante o povo, Jesus entrou em Cafarnaum. O servo de certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente, à beira da morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe uns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é justo que lhes faça isso,
porque Ele ama a nossa nação e Ele mesmo construiu a nossa sinagoga, onde nós nos reunimos. Verso 6. Então Jesus foi com eles. Ao chegar perto da casa, enviou-lhe o centurião os amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, pois eu não sou digno de que entres em minha casa. Verso 7. Por isso, não achei digno de você ir ter comigo. Dize, porém, uma palavra e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem de autoridade e tenho soldados sob o meu comando. E digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. Ao meu servo eu digo, faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, Jesus se maravilhou dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem em Israel achei tanta fé. Repita comigo esse verso, meu amado. Disse-lhe o Senhor Jesus: nem mesmo em Israel achei tanta fé. Quando voltaram para casa, os que foram enviados acharam curado o servo. Repita mais uma vez comigo. Quando voltaram para casa, aqueles que tinham sido enviados pelo centurião acharam o servo do centurião curado. Amado, a pergunta inicial que eu faço para você é: qual é a dor, qual é o medo, qual é a enfermidade que você está enfrentando? Agora, você deve ter a mesma fé do centurião. E nós já de início entendemos de que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam, e que a fé move montanhas, amados. Então, que nessa live você permaneça conosco para você receber uma enxurrada de motivação e de ânimo, pois a fé, meu amado, a fé, através dela nós alcançamos todos os nossos objetivos e as verdadeiras realizações e o preenchimento que tanto nosso coração precisa nos dias de hoje. Talvez você conheça uma pessoa que esteja passando por alguma luta, uma pessoa que esteja passando por muita ansiedade, por angústia, por nervosismo, ou talvez que você tenha visto pessoas à sua volta precisando de uma palavra de conforto. Permaneça conosco e você, assim como nós, transmita as palavras que aqui estão e irão ser faladas, tá bom, meus irmãos? Tens fé? A pergunta que eu te faço: você tem fé? Qual tem sido a fé que você tem exercido e a fé que você tem aplicado em quê ou o quê? Nós precisamos ter uma fé correta e verdadeira. Sem mais demoras, meus amados, primeira coisa que nós iremos aprender: a fé do centurião, ela demonstra a importância, a humildade e a confiança em Jesus e da oração. Primeiro de tudo, meus amados, vamos entender uma coisa: esse servo do centurião ajudou a edificar o templo, a sinagoga, onde eles se reuniam para orar, para meditar na palavra, para seguir, enfim, aquela reunião, a tradição deles, certo? E o centurião, amado, ele era o líder da sinagoga. Então, esse centurião, a Bíblia vai nos dizer que era um centurião romano, tá? Primeira coisa que nós devemos observar: esse centurião era romano, católico. Então eu quero cumprimentar os nossos irmãos católicos que aqui estão. Que Deus abençoe vocês, graça e paz da parte de Deus, o Pai. Que bom ter vocês aqui conosco. Somos uma família, somos um único corpo, diferentes membros, mas que o nosso cabeça, o nosso guia, a nossa salvação, a nossa luz é Jesus. Amém? Obrigado por ter você aqui conosco, que Deus possa vos abençoar. Então, meus amados, o centurião, esse de Cafarnaum, ele era romano, católico, mas primeiro, ele reconheceu em Jesus que ali haveria importância no seu nome, que ele deveria confiar em Jesus para que o seu servo fosse curado. Quantos de nós nos dias de hoje confiamos nas coisas erradas e por isso não alcançamos a completa realização e a busca daquilo que temos procurado? Muitos buscam, eu costumo dizer assim, na superstição, na tradição, nas cerimônias religiosas, né? Através de peregrinação, de procissão, de ídolos, né? Ou até mesmo do trevo
de 4 folhas, do pé de coelho, né? Muitas elas acreditam na fitinha vermelha no pulso, no tornozelo. E a exemplo do centurião, ele entendeu de que toda aquela tradição, todo aquele cerimonial da religiosidade não era capaz de alcançar a cura ao seu servo. Então, primeiro exemplo do centurião, ele teve fé e humildade. Então, há exemplo para nós. Nós devemos ter fé em Jesus, que Ele tem as palavras da vida e que Ele pode curar todas as enfermidades do nosso coração. Não é a religião, não é a placa da igreja, não é o nome de um pastor ou de um padre que irá nos auxiliar, mas sim o poder restaurador de Jesus Cristo, de Jesus, o nosso amado Senhor e Salvador, o Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Entendendo até aqui, nós entendemos que o centurião também reconhece que não é digno de ser visitado por Jesus. Talvez você esteja pensando agora, é tarde, já não tem mais jeito, já não tem mais solução. Há muito tempo eu estou passando por essa luta, por essa dificuldade. Mas eu quero te dizer, meu amado, que assim como o centurião achava que ele não era digno de receber Jesus em sua casa, que mandou os seus empregados ir falar para Jesus: olha, eu não sou digno de receber você sobre a minha casa, debaixo do meu telhado. Quantos de nós, muitas das vezes, não é assim? Eu quero te dizer, meus amados, que esse é o papel do nosso inimigo, do nosso adversário, de nos acusar, de causar dúvida em nosso coração, de causar desânimo, tristeza, preocupação. Sabe, não dê ouvidos. Feche a porta para ele, para o nosso inimigo, e abra a porta para Jesus. Receba a Jesus em tua casa, em tua vida nesse exato momento. Ele está batendo na porta do teu coração e ele quer te comunicar palavras de vida e cura. Mas, meus amados, vamos entender uma coisa: o centurião reconheceu a sua fraqueza, o seu pecado e a sua injustiça. Não é por menos que ele manda que os seus servos vão até ter com Jesus, dizendo que ele não era digno. Então, quem mais pode dizer que nós não devemos imitar o exemplo do centurião e confessar que não somos dignos? Então que o Senhor deve nos curar, deve nos perdoar dos nossos pecados, deve transformar a nossa vida, deve agir em nós para que os nossos dias sejam melhores e diferentes. Não é, meus amados? Então não basta eu ter somente uma religião, não basta somente seguir uma placa de igreja ou um líder religioso, eu tenho que seguir a Jesus, porque o centurião, meus amados, o centurião, ele era líder do templo, ele era líder. E o que faz a gente entender que nós precisamos seguir o exemplo dele? Veja só, esse centurião reconhece a autoridade de Jesus, comparado com a sua própria autoridade. Por quê? Porque o centurião ele tinha muitos servos, muitas pessoas que trabalhavam para ele ali no templo. E ele diz, até em determinado momento aqui na parábola, de que ele diz para um servo: vai e este vai, para que ele venha e este vem. E Jesus então reconhece no centurião tamanha fé. Ouça bem agora, tamanha fé que nem em Israel ele viu. Esse centurião, vamos voltar a entender, é católico, pois ele é romano, tá bom? Mas quando Jesus ele diz assim: nem em Israel encontrei tão grande fé, o que ele está dizendo? Nem mesmo entre os crentes eu encontrei tamanha fé, nem mesmo entre os judeus encontrei tamanha fé. Mas aqui, um centurião romano reconheceu que eu posso curar o seu servo, que eu posso transformar a sua vida. Reconheceu também que ele não é digno de mim, então a minha graça se aperfeiçoará na sua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoará na sua fraqueza. Quando nós nos achamos justos, quando nós nos achamos autossuficientes, quando nós inflamos de ego, de prepotência, o Senhor não age em nós. E quantos são nos dias de hoje os crentes que deveriam ser sal da terra e luz do mundo, julgando, meus amados? Nós vemos nas igrejas isto, é um triste relato que eu trago, aonde pastores e líderes religiosos, por outras pessoas não fazerem parte dos seus templos religiosos, eles não os saudam, não os cumprimentam, nem mesmo prestam assistencialismo às almas
tão necessitadas. A pergunta que eu faço para estes é: de que adianta a fé se não há obras? É hora de nós despertarmos do sono, pois Jesus encontrou naquele romano, naquele católico, tamanha fé que ele não encontrou entre Israel, os crentes. Tá bom, meus amados? Vamos extraindo as pérolas aqui, e que Deus abençoe você que está aqui conosco. O centurião, ele reconheceu, melhor dizendo, que a sua tradição, a sua religiosidade, não era capaz de alcançar a cura para o seu servo. Há exemplo dado a nós, nos dias de hoje, nós não devemos confiar de maneira alguma na religião, na placa da igreja e nos líderes religiosos. Pois a palavra diz que a tradição anula a graça. E a graça é aquilo que nós não merecemos, mas que o Senhor nos alcançou. Vocês estão entendendo? A tradição, meus amados, ela corrompe a verdadeira fé. E ela faz com que a gente crie um despertar e um desejo a uma falsa fé, onde nós nos agarramos a superstições, onde nós nos agarramos a tradições, a costumes. Por que a gente vê campanhas e mais campanhas dentro das igrejas? Por que a gente vê mais novenas e novenas dentro das igrejas? Por que a gente vê peregrinações atrás de deuses que não podem alcançar? Porque essas pessoas elas estão desenvolvendo uma fé errada, quando em verdade deveriam ter uma fé como o centurião, voltada para Jesus, porque Jesus é a cura, Jesus é a luz do mundo, Jesus é a luz às nações, e nós devemos seguir o exemplo do centurião. Por quê? Porque assim, somente assim, seremos curados. Amados, por que os professos crentes, que aqui em profecia está dizendo Israel, eles criam cultos e mais cultos de cura e libertação? Cultos e mais cultos de milagres. Espera aí, será que eu preciso ir no determinado dia da semana até os cultos deles para receber o milagre em minha vida? Para receber a cura em minha vida? Para receber a libertação em minha vida? Eu pergunto para estes, o que Jesus foi fazer na cruz do Calvário? O que Jesus fez por nós não é válido? Amados, nós devemos ir a Jesus, nós devemos buscar a Jesus enquanto se pode achar. Nós devemos o receber em nossa casa, assim como o centurião recebeu, com humildade, com reconhecimento, que ele não era digno, que a justiça da tradição religiosa romana não alcançava a cura ao seu servo. A palavra nos diz que nós devemos ser como as crianças, humildes, e reconhecer que nós precisamos de Jesus em nós, em nossa casa, em nossos negócios. Pessoal, que Deus abençoe vocês, permaneçam com nós, pois essa live eu tenho certeza que está falando ao coração de alguém. Então, nem mesmo em Israel o Senhor viu tamanha fé. Nem mesmo entre os crentes o Senhor viu tamanha fé. Que nós sigamos ao exemplo do centurião de Cafarnaum. E ele, o centurião de Cafarnaum, também reconheceu a grande capacidade do Senhor Jesus em operar o milagre e maravilha. Eu quero dizer para você, meus amados, eu quero dizer para os crentes que aqui nos acompanham, para os que professam uma religião, não julguem, para que vocês não sejam julgados, disse o Senhor Jesus. Porque da maneira com que medir, vós sereis medidos, da maneira com que pesar, vós sereis pesados. Quem somos nós para julgar o nosso próximo? Nós devemos despertar o nosso próximo, nós devemos trazer ele para a fé verdadeira, mas de modo algum foi dado o direito de nós julgar o nosso semelhante, até porque nós aqui entendemos de que até mesmo dentro das igrejas católicas, dentro de qualquer igreja, se com humildade as pessoas estão buscando o conhecimento da verdade, o Senhor resplandecerá a luz e essa pessoa se converterá da tradição para a fé viva e eficaz que produz frutos em e com Jesus. Então, que os crentes, meus amados, não julguem as pessoas, que os crentes parem de olhar para as vestimentas, que os crentes parem de olhar para a tradição dos outros, parem de julgar. Gente, é muito feio julgar o próximo. Nós não devemos julgar pela aparência. A palavra diz que nós devemos julgar pela reta escritura. Então, com amor, com mansidão, com carinho, a exemplo do Senhor Jesus, que a gente chegue a essas pessoas que talvez estão vivendo de maneira errada
e fale para ela: olha, não é por aí o caminho, é por aqui. É assim que nós devemos agir, meus amados. Não é por força, não é por gritaria. Israel moderno, os crentes modernos, acham que é gritando, que acham que é pulando, que acham que é falando línguas que nem mesmo os anjos entendem, que haverá um avivamento. O verdadeiro avivamento só acontecerá mediante o estudo da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então o meu conselho é para um verdadeiro amor fraternal, para que possamos voltar ao amor da igreja de Filadélfia, é que nós amamos-nos uns aos outros e ajudamos-nos uns aos outros, segundo a medida de fé que a cada um foi dada, meus amados. É necessário, sabe? Poxa, eu estou aqui por quê? Será que o Senhor me concedeu luz para a palavra para julgar meu próximo? Não! Aquele que estiver livre de pecado, que atire a primeira pedra, disse o Senhor Jesus. E ninguém jogou pedra na mulher adúltera. E Jesus pergunta para ela: aonde estão os que te acusavam? Aonde estão? Mas um conselho do Senhor para aquela mulher e para nós: vá, mas não peques mais. Vá e não faça, não permaneça fazendo os mesmos erros que você praticava, porque agora eu te curei, eu mudei a sua vida. Amado, a fé do centurião pode nos motivar a buscar uma relação mais profunda e constante com Jesus Cristo. Por quê? Porque a exemplo do centurião, que era chefe, líder do templo, da sinagoga, um homem estudado, letrado perante a sociedade, uma pessoa de classe, de honra, reconheceu que precisava do Senhor Jesus, que aquela tradição romana não era suficiente. E por que nos dias de hoje nós encontramos muitas e muitas pessoas vivendo vazias? Relatos e mais relatos de pessoas. Eu tenho recebido relatos das pessoas vindo até mim e perguntando: Maurício, como que eu faço para vencer minha ansiedade? Maurício, como que eu faço para vencer a tentação? Maurício, como que eu faço para encontrar a paz? E eu tenho respondido a elas pela luz da Bíblia, amado. Então, por que muitas das pessoas elas não têm alcançado a satisfação, o enchimento, o preenchimento do coração? Porque elas têm que reconhecer que, assim como o centurião, com humildade, reconhecendo que era um pecador, que não era digno de receber Jesus na sua casa, mas que clamou com tamanha fé: Senhor, eu preciso de você, e se o Senhor falar as palavras, o meu servo viverá. O que acontece é que Jesus se encontra com o centurião e disse a ele: nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. Que seja o nosso exemplo, meus amados, que seja o nosso exemplo. Muitas das vezes a gente só precisa dar um passo em direção ao Senhor Jesus, para que Ele entre dentro da nossa casa, dentro do nosso relacionamento, dentro dos nossos projetos, dentro da nossa vida, para que Ele opere o milagre, para que Ele opere a cura. Amém, meus irmãos? Vocês estão entendendo até aqui? Muito obrigado por ter a sua presença aqui nessa manhã toda especial do dia de sábado, Memorial da Criação. Que eu e você possa imitar e seguir o exemplo deste centurião. Vamos fazer mais algumas observações, meus amados, para nós encerrarmos essa transmissão. Eu creio que até aqui nós poderíamos dizer assim: hosana nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de bem. Eu creio que Deus já falou aos nossos corações, que Deus já operou milagre e maravilha, e que todos nós já entendemos, a exemplo do centurião romano, de que nós devemos seguir a Jesus e ouvir as palavras dele, porque são vida e paz. O centurião era uma boa pessoa, cheia de compaixão, porém a sua justiça própria não o tornava apto para receber a cura e o milagre do seu servo. Quantos de nós muitas das vezes se achamos bons? Eu não mato, eu não roubo, eu sou bom na minha casa, eu sou bom para os meus filhos, mas eu não alcanço o milagre, eu não alcanço a cura por mim mesmo. Eu alcanço a cura, o milagre, a transformação e a mudança através de Jesus Cristo, através dele, meus amados. Somente dele, somente dele. Não tem como eu me agarrar em outra coisa. Somente ele é a resposta.
ele tinha um coração voltado para o povo, mas reconheceu que isso não era suficiente. Olha só, para nós iniciar, o Senhor Jesus reconheceu a fé do centurião. E como que o Senhor Jesus pode reconhecer a nossa fé? Através da humildade, através do reconhecimento de que nós precisamos dele. Ele não vai obrigar ninguém a nada, ele não vai interferir no nosso livre-arbítrio. Então, o meu sincero desejo é que você receba a cura, que você receba o elogio e que você possa ser acolhido no reino do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Graça e paz da parte de Deus. Tenham um excelente sábado. Compartilhe essa mensagem com os amigos, com os familiares de vocês. Interajam conosco. Não deixe de nos seguir, não deixe de nos acompanhar nas próximas lives. E eu espero ver vocês em breve. Joana, obrigado pela sua interação aqui. Deus abençoe você. Um feliz sábado. Sayuri, louvado seja Deus. Lucimar, que bom ter vocês aqui conosco interagindo. Que Deus possa abençoar vocês ricamente, pessoal. Também, se vocês tiverem alguma sugestão, dúvida ou aquilo que vocês quiserem falar, meditar nas próximas lives, vocês podem estar nos enviando pelo privado, porque nós iremos falar e crescer juntos nessa caminhada, porque a Igreja do Senhor Jesus, ela é assim, todos falam, uns após o outro, com ordem e decência, e que não seja o nosso caso de seguir o exemplo de Israel moderno, né? Dos crentes, gritaria, som de bateria, coreografia, sufocando a palavra, culto de 1 hora, 1h30, 2 horas, missa de 1 hora, de 2 horas, com a palavra sufocada. A palavra é Jesus, a palavra deve ser falada a todo instante, porque a fé vem somente pelo ouvir a palavra. Que não seja o nosso caso, então, de nós não reconhecer que diante à nossa frente, que diante à nossa porta do coração está Ele, Jesus, que pode operar milagre, cura e maravilha. Que você receba a Jesus, que você receba ao dono da vida em sua casa nesta manhã. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Irmão Leandro, graça e paz, que bom ter você aqui conosco. Claucídio, tudo bem? Que bom ter você aqui conosco. O nosso amigo Craca, como que você tá, Craca? Tudo bem? Colega de trabalho nosso, Deus abençoe você, que bom ter você aqui com nós. Um beijo e um abraço, sem sombra de dúvida, não podemos esquecer também de trazer aqui para os nossos pais, as nossas mães. Deus abençoe a todos vocês, honrar pai e mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra, um mandamento seguido de promessa, né? Então que hoje você tire um momento especial para estar junto do teu pai, da tua mãe, você que tem eles, abrace, diga que o ama. Talvez você já não tem mais o seu pai e a sua mãe junto de ti, então que você esteja meditando nos ensinamentos, no legado, naquilo que ele deixou para você, que é o amor, que é o respeito, que é não julgar o próximo, que é não atirar pedra em ninguém, para que a gente possa tornar uma sociedade melhor de se viver, né, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Eu espero ver vocês em breve. Obrigado mais uma vez. Obrigado às milhares e milhares de pessoas que têm nos acompanhado, têm nos incentivado a estar continuando através da internet, transmitindo as palavras do Senhor. Estamos aqui, pessoal, para ser sal da terra e luz do mundo. Que Jesus abençoe você e a sua família. Tenha um excelente sábado e saiba que Ele é a resplandecente estrela da manhã, a raiz de Davi, a estrela de Jessé. Em breve, nós nos encontraremos com o Senhor. Que Ele seja o motivo da nossa vida, que Ele seja o foco da nossa vida, e que Ele seja o nosso ânimo, o nosso conforto e o nosso milagre. Então, que sigamos o exemplo de humildade deste homem, o centurião romano, reconhecendo que não somos dignos, mesmo tendo autoridade, mesmo tendo posses, mesmo tendo empregados, que eu e você sigam o exemplo dele, de saber que a justiça vem dele,
que as palavras de vida e cura vêm dele. Deus abençoe a todos vocês e até breve. Tchau, tchau.